esse primeiro episódio que vai trazer como tema coronavírus. Coronavírus é um sinal do fim dos tempos? O que vocês acham? A gente vai debater aqui nesses minutos aqui, 30, 40 minutos, um pouco sobre esse tema. E vamos ver no que vai dar esse bate-papo aqui. É isso mesmo, Saulo. Tamo junto aí. Vamos bater um papo aí bem interessante a respeito desse tema, que na atualidade é o que basicamente eu acho que o mundo todo ele percebe que o mundo ele não se encontra na sua normalidade, né? O coronavírus ele chega não só pegando aspectos apenas de um continente, mas do globo como um todo. E a pergunta, né, que você fez aí, na verdade é o tema desse primeiro encontro, é se o coronavírus é um sinal do fim do mundo. Na verdade, a pergunta também em cima dessa era se, na verdade, existe o fim do mundo. Porque o interessante é que eu já ouvi pessoas falando bem assim, rapaz, o mundo não vai se acabar não, quem se acaba são as pessoas. Isso eu acho que vocês aí já ouviram falar aí que está acompanhando a gente. E o interessante é que os cristãos, aqueles que acreditam na Bíblia como regra de fé, eles falam que o fim está próximo. Mas a realidade é que como nós iremos desenvolver, como nós iremos realmente entender se realmente o fim está próximo, se o coronavírus é um sinal do fim, ver o que é que a Bíblia ela relata a respeito sobre essa questão do coronavírus, se ela tem alguma referência ou se não, ou será que a Bíblia já argumentou sobre essa questão? O interessante que eu queria falar aqui era que lá bem antes, lá no primeiro século, os discípulos de Jesus eles fizeram a mesma pergunta para ele. A pergunta que eles fizeram, né, a respeito de um episódio que eles estavam lá sobre a questão do templo, né, aquela magnitude do templo lá em Jerusalém. A primeira argumentação que Jesus diz é que não ficaria pedra sobre pedra. Aí lá em Mateus 24, os discípulos perguntam, fazem uma pergunta bem assim, ó. Tá lá em Mateus 24, você que quer acompanhar, diz bem assim, aqui os discípulos estavam lá com Jesus no Monte das Oliveiras, no verso 3, e Jesus estava sentado. E eles se aproximaram-se dele, em particular, lhe fizeram uma grande pergunta, diz assim, ó, para Jesus, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Para você ver que essa pergunta que nós estamos aqui fazendo esse bate-papo, ela não vem apenas no nosso século XXI, não. Aqui em 2020, não, né? Essa pergunta está à tona hoje, porque realmente nós estamos numa realidade que, basicamente, eu acho que ninguém aqui nunca viveu. A nossa era nunca passou por um problema tão grave quanto esse. E aí a gente começa a questionar, começa a pensar e começa a refletir sobre nossa vida. E nós aqui iremos fazer esse bate-papo aí bem interessante aqui para vocês que acompanham. Realmente, o coronavírus, ele é um sinal do fim do mundo? Será que o coronavírus ele tem relação com a argumentação que Jesus vai utilizar em Mateus 24, mostrando que ele é um sinal do fim do mundo? Ou será que realmente é aquela velha máxima, né, que nós escutamos das pessoas falar, que na verdade o mundo não terá fim nenhum, apenas são as pessoas que morrem e o mundo fica? A gente vai começar primeiro falando sobre essas questões aí. O que é que vocês acham aí a respeito dessa argumentação aí? Para a gente depois começar a falar um pouco mais. Certo. Olá a todos. Me chamo Matheus. E quando o Jean falou da questão de Mateus 24, eu me lembrei de algo interessante do próprio início do capítulo, que é uma advertência de Jesus. Ele fala o seguinte, né? Ele diz que cuidado para que vocês não sejam enganados. Porque, naturalmente, quando a gente começa a falar sobre isso, quando surge pestes, pragas, a exemplo mesmo agora recente, essa questão dos gafanhotos, as pessoas, elas naturalmente, por buscar conhecimento e querer aprender, elas vão em fontes, vão procurar saber por pessoas que se dizem conhecedoras da palavra e tudo mais. Só que o medo que dá, pessoalmente a mim, e Jesus até repreendeu no início de Mateus 24, sobre essa questão. Por quê? Porque pode ser que pessoas vá a fontes erradas, fontes essas que
façam com que elas não encontrem não algo que esteja fidedigno com a palavra, mas sim de forma errônea. Pode ser que esteja misturado ali coisas certas com coisas de certa forma não tão corretas, como a própria Escritura diz. Mas, e aí? O que é que vocês têm a nos falar sobre o que a gente está questionando, sobre essa questão do coronavírus? Eu já queria responder fazendo uma pergunta já, né? O interessante da questão do coronavírus, né? Porque a gente vê muita gente desesperado, né? Eu acho que eu nunca vi tanto nas minhas redes sociais as pessoas indo dormir à noite e colocando nas redes sociais boa noite, que Deus nos proteja, tudo isso vai passar. E há muita gente se voltada para Deus, né? Por toda essa circunstância que está passando. Sendo que, como o Jean abordou no início aí, o capítulo 24 da Bíblia, que fala exatamente, os discípulos perguntaram algo bem parecido para Jesus, né? Em relação aos fins dos tempos. E Jesus responde aqui no versículo 8, logo após quando ele fala que quando ouvires de guerras, rumores de guerras, fomes, aí no 8 ele fala o seguinte, porém tudo isso é o princípio das dores. Aí já vem uma pergunta, né? Em cima da resposta, da complementação da pergunta que o Jean fez, já vem outra pergunta. Espera aí, coronavírus seria um sinal do fim dos tempos? Aí, particularmente, eu acredito que não. Vou depois também expor porque eu acredito que não. Mas aqui no versículo 8 da Bíblia diz que tudo isso, essas pestes, essas pandemias que surgiram e surgirão ainda, tudo isso porém, o início do princípio das dores. Então, se isso é somente o início dos princípios das dores, qual seria o real objetivo de guerras, de pandemias, de grandes doenças? Aí já fica um outro questionamento, né? Qual seria o sentido disso tudo? Se o próprio Jesus fala aqui na Bíblia, né, que é somente o princípio das dores. Jesus faz referência, né, é bem interessante essa questão aí, que ele coloca na questão do princípio das dores, e ele faz uma analogia com a questão da mulher, né, quando ela vai ter, na verdade, vai dar à luz, né, vai ter o bebê. O interessante é que no começo da gestação, parece que você não sente, né, as contrações, né, mas à medida do momento em que a criança está para nascer, as contrações aumentam, as dores aumentam, e realmente, quando está perto, né, realmente uma semana para nascer, aí que o negócio complica mais ainda. O interessante é que esse princípio das dores, existe uma argumentação que muitas pessoas utilizam dizendo assim, ó, mas a gente já vive já em guerras, rumores de guerras, fomes, peste. Eu queria especificar a questão do coronavírus em si, né, como a questão do sinal do fim dos tempos. Eu vejo assim, lá em Mateus 24, ela fala sobre a questão de pestes. Se você pegar de uma forma restritiva, não existe na Bíblia dizendo que o coronavírus é um sinal do tempo do fim, do fim do mundo. Mas se você pega de uma forma extensiva, interpretando sobre pestes, pragas, você pode sim considerar o coronavírus como uma questão de, se não sinal, mas gotejos daquilo que está para acontecer. Porque o interessante é que o próprio Cristo, ele faz várias argumentações. E uma pergunta que surge, tanto para todo mundo aqui que está acompanhando, como para a gente aqui, para a gente poder dialogar mais um pouquinho, é assim, Jesus, ele avisou que sinais existiriam, porque a gente começou dizendo, será que o coronavírus é o sinal do fim dos tempos? Saulo deu a sua argumentação achando que não era, né? Eu ainda acredito, eu acho que pode ser um gotejo, não é o sinal em si, mas é gotejo daquilo que está para acontecer, daquilo que irá acontecer. Mas aí, Jesus ele deixou de forma clara qual seria o evento, qual seria o sinal-chave para dizer que Jesus Cristo estava voltando? Será que ele deixou esse evento específico para mostrar que o tempo do fim, ou o fim dos tempos, ele aconteceria? E aí?
Na verdade, né? Na verdade, primeiramente a gente tem que ter a Bíblia como regra de fé, né? Não adianta assim eu achar, porque se for achar, cada um vai achar de uma forma diferente, né? E aí cada um vai tirar uma conclusão do que acha as coisas. Mas pegando a Bíblia como ponto de referência, né? Como está escrito lá, inclusive como Saulo falou, aqui, serão que só os princípios são os princípios das dores, né? Quer dizer, Jesus estava falando por discípulos ali. E aquele versículo ali, ela tem um duplo, Jesus ele fez uma mistura, certo? Uma dupla aplicação, falando em referência ao templo, né? Que os discípulos estavam ali olhando, admirando com aquelas pedras de mármores gigantescas, tal. E Jesus se referiu ali que ali não ficará pedra. E também ele relacionou com a questão do tempo do fim, certo? Jesus ele foi enfático e ele não quis falar realmente que também tinha relação com a questão do tempo, porque aí os discípulos suportar, né, tanto tempo. E aí, assim, essa questão desse vírus realmente é a questão do tempo do fim? Será que ele está incluído aqui nas profecias? Será que é uma das epidemias que Cristo está falando aqui? Certo? A gente tem que perceber uma coisa, que as doenças viriam, certo? As guerras viriam, certo? O que acontece é o seguinte, a gente está vendo coisas que antigamente a gente não enxergavam. A gente está enxergando coisas agora e para a gente é inédita. Por exemplo, doenças universais, certo? Como esse coronavírus, intensificando mais. Tanto esse coronavírus, quanto outras coisas, como terremoto. A gente está vendo terremotos em lugares que nunca imaginaríamos ter, né? Mas tanto doença, terremotos, fome, né? A gente tem que se relacionar tudo isso para a gente ver se isso aí realmente está de acordo com a palavra de Deus. Cristo falou o seguinte, que quando suceder essas coisas, né, estará perto. Então a gente percebe o que? Que está intensificando cada vez mais, certo? Sobre esses sinais que Cristo se referiu no Mateus 24. Mas, assim, e aí, é para se pensar a questão do coronavírus aí, porque muitos se despertaram. Até pessoas que não conhecem a Bíblia tiveram curiosidade para saber o que é que está escrito. Se realmente está escrito na Bíblia esse coronavírus, ou é só mais uma epidemia, né? E outra também que o Saulo falou, depois disso, será que vai voltar ao normal, uma vida normal, ou vai ter realmente cuidados novos, né? Para que não venha uma doença vasta, tão universal, né? Que, na verdade, chegou ao planeta, né? E ocasionou tudo isso. Mas é para se pensar, mas responde, certo? O que é que vocês acham aí? Só vou tentar esclarecer aqui o meu pensamento agora em relação à pergunta central, né? Quando eu falei que achava que não seria um sinal do fim, é porque gosto bastante de acompanhar também, assistir outros vídeos pela internet aí, né? Nas plataformas digitais, e eu ouvi algumas pessoas falando que o coronavírus, uma grande pandemia, matou muita gente, então se prepare que agora é o fim e tal. Sendo que lá em 1918, se eu não me engano, se não foi 18, foi próximo ali, houve uma grande pandemia também que foi muito pior do que o coronavírus agora, que foi a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola matou muito mais gente do que está matando agora o coronavírus. Foi bastante devastador também. Pois, foi uma pandemia para uma época daquela, onde não existia uma globalização, as coisas não estavam tão interligadas como está hoje. Então, para a época deve ter sido algo realmente extremo.
Então, se eu chegar para alguém e disser assim, não, o coronavírus é um sinal do fim mesmo, a pessoa vai pegar e for uma pessoa que pesquisa, que lê, ela vai chegar e vai dizer assim, então ela é bastante parecida com a gripe espanhola de 1918. Então, se ela é um sinal do tempo do fim, a gripe espanhola também foi, lá em 1918. E a gente está aqui, todo mundo vivendo até agora. Aí eu vou deixar minha opinião do que eu realmente acho. Eu acho que pode-se ser um sinal, mas não um sinal que esteja próximo, que esteja batendo as portas para amanhã, para mês que vem, e tudo aqui vai acabar, na verdade, Jesus vai voltar, né? Que é um tema para um episódio futuro. Eu acredito que o coronavírus foi um sinal. Agora, foi um sinal para o seu povo despertar. Porque o Carlos falou uma coisa interessante aí, que ele viu muita gente procurando resposta para tudo isso que está acontecendo. E muitas pessoas procuraram resposta onde? No Criador. É claro que tem um grupo de ateu que não acredita muito nessa questão da criação, que existe um Deus, mas a maior parte, a que acredita, ela buscou respostas em um Criador na Bíblia para responder tudo isso que está acontecendo agora em nossas vidas. Até porque a maioria não, acredito que ninguém que está passando por essa pandemia agora viveu essa pandemia de 1918. Tá entendendo? E aonde é que fica o sinal do coronavírus, Saulo? Você falou o que você acha que é um sinal. Olha, eu acho que é um sinal para despertar as pessoas. Despertar as pessoas em relação a Deus. Por que eu falo isso? Eu nunca vi tantas pessoas aproveitando a internet para falar de Cristo, para pregar, para fazer lives falando sobre temas cristãos. Eu nunca vi pessoas tão, como eu falei logo no início, tão clamando tanto a Deus, está entendendo? Compartilhando tanto nas suas redes sociais coisas relacionadas a Deus, está entendendo? E eu me preocupo. Me preocupo porque muita gente passou muito tempo achando que a igreja era só quatro paredes. E agora, quando veio esse sinal, que eu acredito que foi um sinal que Cristo deu para balançar o povo e dizer bem assim, olha, confie em mim, olha, acredite, olha, tem um céu preparado para você, olha, você estava adormecido, vamos acordar. Tá entendendo? Então, eu acredito que foi um sinal nesse sentido. E para as pessoas saberem, hoje as igrejas aqui no Brasil estão fechadas em sua boa parte, porque algumas já estão voltando, mas mesmo assim com algumas restrições, não pode sua capacidade máxima, mas até para descobrir que a igreja não é só aquelas quatro paredes. A igreja, na verdade, somos nós. Nós podemos ser a igreja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no meio da rua, numa beira de uma praia. É mais ou menos assim que eu penso. Mais ou menos não, é assim que eu penso, na verdade. Massa. Eu, de certa forma, eu concordo contigo, Saulo, porque ele não é um sinal em si, né? É isso que você quer dizer, mas ele complementa todos os outros sinais que a gente vê nesse capítulo profético de Mateus. Porque, se você olhar, tem tudo dizendo. E no final, o que é que vai acontecer? Para dizer que é o fim mesmo. O evangelho vai ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, o último acontecimento em si é as pessoas Mateus, todas conhecerem. Mateus, ou seja, como você leu agora, aqui no final do capítulo 24, que fala sobre o final do tempo do fim, aí no final do capítulo fala, e no fim o evangelho será pregado. O evangelho ser pregado, ou seja, para que todos conheçam a Deus, todos conheçam a palavra de Deus. Para isso precisa o quê? Algo que gere um impacto mundial, né? Eu acho que essa pandemia, que o coronavírus, foi um sinal para as pessoas conhecerem, né, um pouco mais de Deus, para que mais pessoas compartilhem e cheguem em outras pessoas. Certo. E eu vejo também a questão que Cristo, se você olhar o capítulo todinho, na verdade está sendo o nosso texto base, né, de hoje. O pessoal ver, analisar, não acreditar na gente, mas buscar. A gente só está aqui batendo um papo, conversando.
tentando compreender sobre esses acontecimentos, né? Na verdade. E Cristo sempre fica pontuando durante todo o capítulo, desde o início até o fim. Só o ponto, a questão das pessoas não irem pelos falsos profetas, não se deixarem ser enganados. E como o Carlos bem ressaltou, o nosso viés aqui é bíblico, é pela literatura bíblica. Então, Cristo, ele enfatiza sempre essa questão durante todo o capítulo, do início ao fim. Cuidado com os falsos profetas. Porque se a gente se deixar enganar, se a nossa vida espiritual, se você for cristão e tal, for pelas outras pessoas, você pode se deixar levar por até influência ruim. Oxalá que seja uma influência boa, né? Mas e se não for? E aí, como é que fica? E a gente tem que ter cuidado. E tentando responder um pouco o que já falou no início, lá no versículo 15 de Mateus 24, deixa especificamente, né? Quando aparecer, chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Então, a grande abominação, no caso, né? E fora outros acontecimentos pontuais, como o sol, se tornar em sangue, a queda das estrelas, que no caso é as estrelas cadentes. Complemente aí, ajuda aí. Exatamente, E o interessante, Matheus, nessa questão aí que você utilizou e o Saulo falou também, da questão do verso 14, que diz que, na verdade, o evento, são vários eventos que esse capítulo profere, para você entender sobre a questão do fim do mundo, na verdade. É o fim para alguns e o começo para outros, né? Aqueles que aceitarem a Cristo será um começo, mas aqueles que não aceitarem o sacrifício de Cristo será um fim. A Bíblia relata de uma forma prática essa questão. O interessante é que diz assim no verso 14 que será pregado este evangelho do reino por todo mundo. E como foi dito aí, eu gosto de fazer comparações. Se a gente fizer uma comparação com o que aconteceu, ou foi o Carlos ou foi o Saulo que falou a questão da destruição de Foucault, a destruição de Jerusalém era uma profecia dupla, que lá no ano 70, né, o templo foi destruído, mas aconteceu uma questão muito interessante nesse período, que essa invasão e essa destruição lá do templo de Jerusalém, ela foi um meio para que o evangelho ele fosse o quê? Pregado, levado para todos os lugares. Faça um paralelo hoje. Você começa a perceber, como o Saulo falou aí, que a igreja fechou, né? As portas da igreja física fechou. Mas, na verdade, a Bíblia declara que a igreja somos eu e vocês, somos nós, na verdade. São as pessoas que fazem a igreja. E, pelo que eu estou sabendo, interessante, né? Eu não tenho estatística aqui, mas pela projeção que estão fazendo aí, parece que agora, nesse momento de pandemia, de Covid, em que as pessoas estão, né, querendo saber o que é que está acontecendo, querendo entender o que é que está acontecendo, querendo aprender se realmente o coronavírus ele tem a ver com o fim do mundo, o coronavírus, o que é, né? Muitas pessoas estão ouvindo a mensagem do evangelho da salvação. E um ponto importante aqui, viu, que eu queria comentar, é o verso 14, diz que este é evangelho. Ou seja, é um evangelho, é um evangelho específico, o evangelho de Cristo, o evangelho bíblico, o evangelho que leva a pessoa ao arrependimento, confissão e salvação em Cristo Jesus. O interessante também que eu vejo aqui, que gosto de fazer paralelos, é que se você pegar lá o verso de número 38, diz assim, ó, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Faz um paralelo com esses sinais, né, e qual a importância desses sinais nesses últimos tempos. Se o corona, ele é ou não é, na verdade, a gente acredita, que a gente percebe, né, que Deus ele permite algumas coisas para que seu povo desperte, chacoalhe, né? Porque, na verdade, o grande sinal é o evangelho ser pregado, Jesus ser apresentado para todos. Ele faz um paralelo nos tempos de Noé. E eu queria deixar duas características desse tempo, para o nosso tempo hoje. Primeiro, é que o evento, a volta de Jesus para muitos, ele é uma coisa surreal. Ela é, muitas das vezes, uma utopia, algo que está, na verdade, quase que irrealizável. No tempo de Noé,
chover, pingar uma gotinha do céu, era, na verdade, impossível. Porque, na verdade, naquele tempo não havia isso. Na verdade, quem fazia com que as plantas germinassem, a água que elas tinham, né, na verdade, era o orvalho. Era geada, na verdade. E esse evento foi um evento que era quase impossível para o povo, para aquele povo. Outro ponto interessante, fazendo um paralelo com o que hoje acontece, é que apenas Noé e a sua família entrou na arca. E a Bíblia diz que o anjo fechou a arca e depois que fechou, ninguém mais entrou. Olhe, a Bíblia também tem textos que dizem que apenas o remanescente será salvo. Então, o que eu vejo aí sobre essa questão do coronavírus e o tempo do fim, é que ele, na verdade, a Bíblia não especifica o coronavírus um sinal. Mas eu acho, como o Saulo falou, e eu acho que também o Carlos falou, é um alerta, né, para nós, que precisamos entender o tempo que estamos vivendo, sinais, e precisamos compreender qual atitude nós devemos tomar. Qual posição eu devo tomar? Qual posição eu devo seguir? Eu quero deixar aqui uma pergunta que diz assim, depois de tudo isso que a gente falou, então como é que nós podemos interpretar esses sinais? Tanto o coronavírus, como os sinais que Mateus 24 ele retrata vários eventos a respeito da volta de Jesus, como na verdade o fim do mundo e na verdade o reino futuro que ele irá estabelecer. E aí? Eita. Sim, olha só, foi interessante essa parte aí. Eu até entrar também nessa parte de Noé, certo? Mas a gente tem que fazer uma ligação desse coronavírus com outras características que a Bíblia ela aponta. Quando você falou ali, ó, o versículo aqui 37, não foi? Mas assim como foi nos dias de Noé. Mas antes, o versículo antes fala o seguinte, ó, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai, né? Primeiramente, o dia e hora ninguém sabe, certo? Se alguém chegar a falar que o coronavírus, na verdade, é o dia ou hora aproximadamente, né? Então, pode ser um engano, certo? Porque Deus falou que nem ele, nem o filho não sabe, né? Quando estava aqui na Terra. Mas tem que relacionar os acontecimentos para fazer a junção, para a gente entender se realmente a gente está vivendo num tempo do fim, né? Aí, continuando aqui, ó, como já falou lá, né? Como era no tempo de Noé, qual eram as características daquele povo naquele tempo, né? O Senhor viu que a perversidade daquele povo, né, tinha aumentado demais na terra e toda a inclinação dos pensamentos do coração eram sempre somente para o mal. Então se deixaram ser levados pelo coração, pela tendência do mal. Será que isso também está acontecendo nos dias de hoje, né? Os habitantes do mundo antediluviano seguiam suas imaginações profanas e ideias depravadas por causa da maldade é que foram destruídos. Certo? Hoje, o mundo segue o mesmo caminho, né? Essa é outra pergunta para a gente responder. Os que transem, né? E andam conforme a sua vontade, será que estão indo no caminho correto? Né? Deus ele tem uma verdade para ser guiada. Será que é essa que é esse caminho que vai nos guiar por Deus, pelo Espírito Santo, né? Então isso é para a gente refletir sobre isso que está acontecendo, como o Saulo falou. Isso aí pode ser algo para que a gente possa refletir sobre a nossa vida e para dar uma chacoalhada na nossa vida, né? As portas das igrejas realmente estão fechadas. Mas será que em cada casa não abriu uma igreja? Quando foi que a gente imaginou que poderia estar aqui pregando, falando da Bíblia? Né? Pela net. Isso nasceu de uns dias para cá. Então, será que Deus ele não permitiu que isso acontecesse para que essa mensagem a vários lugares, sem limite, e olha só, aonde pode chegar mensagens através de vídeos, né? A gente nunca poderia
levá-las pessoalmente. Então, será que Deus está indo ou até está usando, devemos aproveitar esse momento, né, para poder levar essa verdade que Deus tem falado para nós, né? Então, reflita, né, isso aí. O que é que vocês têm a falar mais aí sobre essa questão aí do coronavírus? Pelo que eu vi aqui, a gente só tem, acho que menos de 5 minutos. Aí eu acho que vamos fazer as considerações finais aqui, né? Vou tentar aqui resumir em 30 segundos aqui. Primeiramente, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aí, né? É o nosso primeiro episódio, vamos dizer, é o piloto, né? E a gente está tentando fazer algo que venha a ser descontraído, venha a ser um papo amigo, né? E que a gente possa debater assuntos do cotidiano, fazendo um paralelo bíblico, né? Vendo o que a Bíblia fala sobre tal assunto, sobre coronavírus, sobre racismo, e a gente vai tentando aqui construir essas ideias. Então, espero que vocês tenham gostado aí, né? Coronavírus, eu acredito que veio realmente para mudar muita coisa na nossa vida, no nosso país e no mundo, na verdade. E eu acho que o principal é que a gente acorde para que a gente saiba que um vírus que começou lá na China, que a gente achava tão inofensivo, conseguiu chegar no Brasil. Então a gente vê, a gente consegue enxergar que não somos nada, né? Então que precisamos de alguém maior que realmente coloque a paz, na verdade que coloque a paz não, né? Que isso tudo aqui passe e realmente a gente possa viver em um lugar diferente, onde não tenha nada disso. Aí é com o Matheus, Carlos e Jean agora para a gente se despedir e até o próximo episódio. E também dando uma ressalva aí, qualquer probleminha, porque, como o Saulo bem disse, é o projeto piloto, no caso. E lembrando aqui que em Apocalipse 22, versículo 11, deixa bem claro uma coisa que eu notei bastante durante esse período, que o mal continue a praticar a maldade e que o impuro continue a praticar a impureza. E que o justo continue a viver de forma justa, porque foi o que mais vimos, né? Mesmo em meio ao caos, alguns com medo, temendo e tal, mas muitos permaneceram do mesmo jeito que antes da pandemia. Então, o alerta, o que eu posso falar é o seguinte, é que o único que nos traz esperança, o único que nos traz alegria plena e felicidade nesse momento de dor e sofrimento é só Cristo. Então, que possamos nos agarrar nele e pedir que ele nos transforme, e pedir que ele nos renove plenamente. É só isso. Um grande abraço. E também eu falo aqui sobre a questão da vigilância, né? Quero que vocês aí depois dêem uma olhada aí em Mateus 24, aí Jesus fala aí uma parábola que é a da figueira, sobre a questão dos sinais, né? A gente não sabe o dia, como foi falado aqui, nem a hora, mas Deus, ele deu os sinais. E o importante de tudo isso é a nossa vigilância. Lá no verso 42 do capítulo 24 diz, portanto, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, já temos que vigiar. Os sinais estão aí. Precisamos nos preparar. Precisamos tomar decisões. Precisamos a cada dia buscar o que realmente importa, né? E eu quero agradecer aí todos que acompanharam, né? Como foi dito aí. Nós estamos apenas começando, estamos, né, desenvolvendo, a cada dia crescendo mais, aprendendo, né? Porque aqui é um bate-papo entre amigos e aprendendo a cada dia e tentando buscar viver